chega. Não tem que falar. Oiê! Oiê! Oi, gente. E aí? Está começando mais um Eu acredito em fadas! E hoje o episódio vai ser sobre o quê? Quem que vai falar? Hoje é um episódio lá das Arábias. Pra onde as fadas foram longe demais dessa vez? Muito As longe. fadas foram pras areias, se queimaram lá, tudo. Cheio de véu lá do clone Que nem a Anitta e a... e a E Jade. mas eles não foram pro Egito. Não era essa Era área? Ah, mas era naquela zona. Ai, eu não sei. Eu acho, né? Da última vez que eu fui botar um ponto no mapa das fadas, um geógrafo foi lá corrigir, Corrigiu. gente. Que eu tinha colocado ele na... A Coreia na Tailândia. Na Tailândia. Um negócio assim. As fadas não são boas em geografia. Ajuda a gente. Ainda bem que tem um professor de geografia pra corrigir a gente lá. Nem lembro quem era. Também não era amigo do Alan. Professor do Alan, não era? Ah, Acho que era. tá, enfim. E aí? Estamos com um Presente convidado. convidado hoje. O nosso convidado veio direto do Egito. Não, mentira, ele... Veio de tapete voador? 2 anos. Muito aladinho. Veio de tapete voador. Ele morou um tempo no Egito. Ele é aqui de Porto Alegre. Quer se apresentar, Lucas? Fala aí. E aí galera, sou o Lucas, eu fiz um intercâmbio então pro Egito. Foi um intercâmbio que, através de uma ONG, eu fui lá com o intuito de fomentar o turismo lá, né? Que é um país que a economia tem como base o turismo, mas depois da Primavera Árabe, das diversos problemas que eles tiveram com o Estado Islâmico, começou a decair muito o turismo lá, e aí a enormidade de hotéis que tinham lá começaram a ficar vazios e começou a dar muito problema nesse sentido. Então, o meu projeto foi com o intuito de juntar pessoas do mundo inteiro e através das redes sociais, de blogs, eu fui videógrafo lá, a gente fazia a promoção do Egito. A gente viajou por 10 cidades, conheceu o Mar Vermelho, Massa. Mar Mediterrâneo, Rio Nilo, e aí disso começou a surgir mais o projeto, né? E realmente eles não têm indústria, essas coisas lá, né? Eles vivem realmente do turismo, né? Até tem, só que é muito pouca coisa, assim, o turismo é a base de quase tudo. Tu vai na rua, os estabelecimentos todos tentam falar inglês por causa do turista, é um inglês carregado de sotaque, difícil de entender. Difícil. Fala aí, Né? fala aí Qual um é o negócio. idioma oficial? É árabe. É árabe. É árabe. E aí, em função disso, eu até tive Foi. que aprender o básico do árabe, de números e oi, tudo bem, etc. Mas muita gente reclama disso, né? Não é uma reclamação, mas tipo uma colocação de que pessoal do Oriente Médio, né? Tem um inglês muito difícil Sim. de entender. Sim, é tipo aquele inglês russo, assim, carregado de sotaque mesmo. Aí tu perguntava quanto que tava o produto e aí tu não entendia. Nada. É o 45, daí é 35 ou 45, daí ele 45, é o 40. Daí Muito bizarro, né? Era muito difícil. Mas é que também a nossa língua, talvez a dicção é mais próxima do inglês do que a deles, né? Com Claro, com certeza. certeza. E aí então tive que começar a aprender a contar em árabe e perguntar quanto que custa em árabe, porque senão eles são muito malandros lá também. Isso já me falaram também, que eles cobram mais de turista, né? Cobram muito mais. Mas não é só lá. Lá é tipo o Nordeste aqui que tu vai e aí é tu que faz o preço, sabe? Tu vai comprar uma rede aqui no Nordeste, ele fala que é 80, mas tu falar que tem 40, ele te vende a rede. Lá é parecido. A água às vezes eles cobravam, e lá é libra egípcia, a moeda é quase 3 vezes menos que aqui. Nossa. Então tudo saía barato lá, né? Tudo acabava se tornando barato lá. Mas com certeza foi uma experiência assim de mergulho, tu andar na rua e tá todo mundo falando árabe. E é uma, tipo, tudo diferente, né? Tudo diferente. E, Absurdo. tipo, bem diferente do que o Eduardo contou lá da Europa, que às vezes ele queria comprar uma coisa e falava, olha, mas eu só tenho 6 euros, e eles não vendiam Não. por mês. Ferra. Tipo, Lá é tu que diz o quanto tu quer pagar, praticamente assim. Que loucura, né? Aham. É porque eles precisam, né? E é muito quente, isso eu sempre quis saber. É tão quente quanto aqui? É que assim, o problema de lá é que é mais quente que aqui, só que lá ele não é úmido que nem aqui, então tu soa menos. Lá é muito seco. Então tu soa menos, tu acaba, por esse lado, acaba sendo melhor. Só que lá
o dia ele acontece de uma forma diferente. Tu vai 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, o centro tá cheio aqui, né? Lá não tinha ninguém. Porque lá de manhã é muito calor, e aí A galera não sai. e aí a galera começa a sair mais tarde. Então começa a bombar a rua assim 11, meio-dia, e aí vai até meia-noite, 1 hora, sabe? Então de noite lá é um povo que dorme muito pouco menos. Às vezes a gente tava no hostel lá, e aí começava, às vezes não, toda noite, à madrugada a gente tava dormindo, e aí começava a tocar o barulho das mesquitas, e aí a gente tinha que, o pessoal saía para dar um barulho, para fazer Mas saiu na rua? Tipo, Não, tu pode ter um espaço dentro de casa, com tapete, alguma coisa assim. E vocês tinham que fazer também. Não, quem é da religião. Eu fiquei pensando, como assim? Não. Era todo mundo obrigado a referenciar o sol que faltava. A questão da religião é bem interessante lá, porque tu anda pela rua e daqui a pouco tem um espaço que tu olha assim, é só um monte de tapete. E aí tu vê, tem um monte de gente lá, e é sempre na mesma hora do dia, não sei de quanto em quanto tempo. O avião, quando ia, tinha um espaço específico para eles poderem fazer, porque eles têm que fazer durante o voo, né? E aí foi engraçado, assim. Eu acho que é pra eles também que o Brasil vende muita carne, que eles chamam de abate. Tipo, tem uma cerimônia. Humanizado. Não é bem humanizado, mas eles têm uma. Humanizado. Eles têm uma. Tipo, uma regra, tipo, a gente só come carne da vaca que é abatida desse jeito. Eu não sei se é pro Egito que vende, mas de rituais que eles têm, né? Eu não ouvi falar disso. Eu sei que o prato típico deles lá, ele não vai carne. Por mais que eles comam carne, a carne lá é bem diferente daqui, não é tanto. Lá tu não vê assim, hoje eu quero pedir um bife com batata frita, não tem. É sempre a carne dentro de uma coisa. Mas o prato típico deles, por mais que talvez não pareça ser tão bom, mas era muito, sinto muita saudade, que era o kuchari. O kuchari, ele é uma mistura de massa, arroz, aí com molho de tomate, molho de alho e cebola crocante. E é tudo junto, misturado. Imagina. Sabe o que veio na cabeça agora? Aquele meme que tá no Twitter agora, do gurizinho Mauricinho dizendo assim, eu não como arroz com massa. Sim. Sabe? Imagina se o guri não ia assim também lá. Não ia, mas o preço dessa comida, pra vocês terem uma ideia, um prato que alimentava bem era 15 libras egípcias, que é mais ou menos, na época que eu fui, uns 6, 7 reais. Quase um RU. Tá, Eu alimentava o dia inteiro. Assim, mas isso pra uma pessoa só? Pra uma pessoa, mas era um prato assim, ó, Quem, que né? eu comia e ficava satisfeito, e eu como full. Sim. Então, era isso, o McDonald's lá era mais barato, a gente ia pro McDonald's, enfim, era tudo diferente assim, mas muito legal essa parte das comidas. E é tudo muito pobre. As ruas do Cairo, né? O Cairo é uma das cidades mais populosas do mundo. É mais que São Paulo até. Eu não tenho certeza, é parelho com São Paulo. E aí o Cairo, ele as ruas muito sujas, assim. Tu andava e era tudo. As pessoas, por mais que talvez às vezes elas não fossem pobres, mas elas, se tu olhando aqui no Brasil, tu ia dizer que aquelas pessoas eram pobres, sabe? Comparando. Porque era tudo muita poluição, a questão da valorização o trânsito lá é caótico, para te atravessar tu tem que mandar assim, para, e aí o carro para e aí se bate atrás toda hora, carro batido, não é que nem brasileiro. Não é que nem brasileiro que valoriza o carro, sabe? Lá o carro assim, ó, saiu da loja faz 2 meses, já tem um arranhão batido e toda hora. A Bangu, assim. Porque não tem sinaleira, não tem semáforo lá. Então, e é muito carro. E faixa de pedestre. É tudo andando no meio da rua. Pra atravessar, eles fazem o juro. Eles botam a mão assim, ó, para o carro, daí o cara para. Pelo amor de Deus, me deixa passar. E aí, e às vezes os caras xingam, e aí, porque o árabe, sempre que tu vai conversar contigo, ele pode estar falando eu te amo, mas parece que é um xingamento. Né? É absurdo. Eles falam, parece que é rápido, né? É tudo. Parece que tem um monte de comida dentro da boca falando. Não sei, né? Com farofa mas na o boca. que será que eles imaginam quando a gente xinga eles também, entendeu? Eles devem imaginar a mesma Uma coisa. coisa adorável. Mas teve muitas vezes que eles nos xingaram mesmo, não era só a impressão que estavam xingando. Porque tinha vezes, por exemplo, era um projeto com 50 intercambistas, tinha gente de todo mundo, aí às vezes, sei lá, formava um casalzinho assim, e aí teve uma vez que um casalzinho, eu lembro, deu um selinho na frente do porteiro do prédio,
Mas ele sempre começou a Ah, latir. eles não aceitam Mas é isso, né? proibido. Não pode. É proibido. Na festa, tinha festas que a gente ia, que era festa, e que o segurança, ele meio que, não pode beijar aqui. Não acredito. É louco. Não pode demonstrações públicas de É. afeto. Eu tô Será que pode assustado. ser preso? Por Pode. isso? Pode. Olha, teve um intercambista lá que, olha, nem vou contar muito, porque se um deles escuta, vão querer me matar. Mas teve um que praticamente foi preso lá. Mas porque ele Mas beijou por quê? ou que? Não, foi... Ele foi deve ter feito pior. muito mais. Muito mais que isso em público. Ele era do país do Pablo Escobar, aí você já tem uma ideia. Ai, Que O ele cara deve fez? ter usado todas as drogas possíveis. ele levou. Igual. Aí aconteceu isso assim, aconteceu também uma vez que a gente tava na praia e tinha uma cidade, as cidades mais litorâneas eram muito mais permissivas nessa parte de... Porque mulher não podia sair na rua no Cairo não podia sair na rua sem manga, toda a camiseta tem que ter manga. Não podia com nada abaixo do joelho, acima do joelho. Loucura. Tinha que ser tudo... e aí tinha as questões das mulheres que eram as ninjas, né, que só apareciam os olhos. E quanto mais radical é a religião é muçulmana, mas quanto mais radical é a seita que ela tem no muçulmano, mais forte é a questão do... Mas ser meio das geral, assim, tipo, todo mundo tem que seguir a regra? Ou Sim, as pode turistas... ser cada um por si? Não, eu não sei como que funciona se realmente é um crime tu não usar, mas são poucas as pessoas que não usam. Porque tem a burca e tem gente que não usa a burca. Tá, não é sim. obrigado a usar a burca, mas certos comportamentos são obrigatórios e às vezes são até penalizados por crimes. Então é bem louco. E tinha as pessoas que eram os coordenadores lá do projeto, elas não faziam nada não usavam nada de burca, nada, o lenço não usavam. Então não era diferente, mas elas não acreditavam, elas não rezavam diariamente. Tá? E Era quando diferente. vocês saíram daqui, vocês foram, tipo, instruídos? Olha, vocês podem fazer isso e não podem fazer isso. Mas aí que tá, o problema lá é a questão que pro homem é tudo muito liberal. Sim. O homem, por exemplo, andava sem camisa na rua, era tranquilo, andava de bermuda, e a mulher sempre tinha que estar de calça. Mas e as gurias que foram contigo? Também tinham que... Foram 7 brasileiras aqui só. E elas sempre Tem que ser usavam roupa abaixo do comprida. joelho. Elas usavam sempre calça quando estavam no Cairo. Daí entravam no hostel e iam correndo pro quarto botar um short ou alguma coisa. Que loucura. Nos 40 últimos, graus. nos últimos dias eu lembro que elas estavam tocando foda-se assim, não, vou sair de short mesmo, e azar, e foda-se. E vai a merda, eu É. quero usar. Mas Quero ser presa. teve uma experiência que eu tive num dos meus primeiros dias lá com essa questão do machismo, né? Que foi a gente sempre combinou que pelo menos nos primeiros dias as gurias nunca iam sair sozinhas. Sempre um homem ia junto com as intercambistas. E aí é meio que tipo, uma hora vai uma hora vai outra. Daí uma hora eu fui com umas 5, 6 intercambistas. E aí eu tô andando com elas, eu não preciso ficar colado nelas, eu não sabia como que era a realidade. E aí eu juro pra vocês que eu fiquei um pouco pra trás, assim, olhando uma vitrine, assim, de uma loja. E aí ela, daqui a pouco começou a ficar uns caras em volta dela e olhava e falava, não, tipo, de meio que de longe, mas começaram a se ficar mais próximo e elas olharam pra trás, assim. Apavoradas. E aí daí eu vi, quando eu vi eu já fui direto, assim, na volta delas, daí eu meio que botei assim o braço. Daí eles simplesmente abaixaram a cabeça e foram embora. Olha como é o respeito de homem pra homem. Tipo, assim. como se tivesse Que chegado bizarro, o dono né? delas. Assim. Aham. É bem... Só que isso tudo no início acaba sendo revoltante e tal. Faz parte da religião deles, né? E a gente não tá aqui pra julgar uma religião, ela funciona dessa forma. Por outro lado, eu percebo que muita coisa ruim que acontece no Brasil lá não acontecia, sabe? De ser um povo parece que mais honesto e mais solidário, assim, de se importar com o outro, talvez. Por mais que às vezes eles fossem brabos e ríspidos, né, no comportamento deles, a intenção deles era sempre, várias vezes tentaram ajudar, assim. Então varia muito, né? Porque é o machismo que a gente percebe bem forte lá, mas é a religião e não tem como a gente mudar. Mas é bem difícil, isso a Josi já falou disso em relação a Cuba, né? Que tipo, aconteceu um episódio lá com ela de alguém ficar estressado com algum comportamento de alguma coisa em relação a
imposição à mulher e a guria ficou muito braba. Acho que o cobrador tinha feito alguma piadinha com ela, alguma coisa assim. Ela ficou braba, xingou. E daí uma cubana pegou pra ela, não, para aí. Olha só, a gente sabe o que é feminismo, a gente sabe o que é, mas aqui não funciona assim. Não é assim que funciona. E isso é estranho, porque Sim. E aqui, funciona, né? sabe? Sei lá, pra eles funciona, não sei também até quando isso vai mudar ou não vai mudar, ou quanto eles querem mudar, ou quanto isso não consegue ser mudado. Mas cada lugar é de um lugar, e tipo, não é a gente que vai lá, chegar lá e... Sim, apontar o dedo. e se rebelar e querer mudar tudo, né? É meio impossível até, né? É bem diferente, assim, é um choque muito forte, assim, principalmente no Cairo, que é a cidade mais... As cidades maiores são as mais religiosas. É a aí quando a capital, gente né? ia... E aí quando a gente foi pra Dahab, que é uma cidade que é próximo da Arábia Saudita, se eu não me engano, lá já era diferente, assim, então as pessoas eram mais liberais. Para beber também era muito engraçado o que a gente fazia. Eles vendiam cerveja, só que primeiro que as cervejas lá não eram geladas, porque a geladeira não dava conta, ou não era uma geladeira de cerveja que gela de verdade. E a gente não podia beber na rua, então a gente botava tudo dentro de uma sacola preta, o vendedor botava numa sacola preta e não conseguia enxergar. Chegava no hostel e dentro do hostel eu podia abrir, beber. mas fora não. Claro, daí tinha as casas noturnas vendiam. Então é muito, assim, às vezes parece que é uma coisa proibida, mas aí daqui a pouco tu já vê que não é. É, uma organização diferente, né? Eu acho que por culpa dos turistas eles acabam sendo um pouco mais flexíveis, né? Porque senão eles iam diminuir mais os turistas ainda. E como é nas festas? Tipo, no geral, assim. As festas é engraçado, sempre tem um shakezão, que é o cara que é O dono da O rei do festa. camarote. E aí fica, os funk deles é muito engraçado. É Eles funk? têm funk? Não, o funk deles Tipo a porque música é animada, a música assim. que toca e todo mundo dança. Ah, mas daí dança quem se as mulheres têm que ficar de burca? Mas Dança de burca? algumas dançam de burca, outras não, como eu falei, as líderes lá do meu, elas Elas eram não tudo tavam, egípcias e aham. não usavam burca, então assim, Meu grupo. depende, é tudo questão de família, sabe? Ah, tua família, essa família não é tão religiosa, o coordenador do projeto lá, ele era católico, ele respeitava todo o resto da religião, ele era católico, e ele veio pro Brasil aqui, conheceu tudo e amou o Brasil, veio 2 vezes porque ele viu, principalmente por causa das mulheres, ele quis vir de novo, porque ele viu como que era diferente as coisas. Ele queria ir pra festa todo dia, assim. Todo mundo anda quase pelado. É. Né? Vamos- Ainda mais no calor, né? Imagina ele na praia, que até os caras do Coitado. sunga do mercado. Sim. Tipo assim, Quando chega a ser bizarro. eu fui no Rio de Janeiro com ele, daí ele ficava só olhando e falava assim, ulala. Eu fiquei daí, ai, que cara engraçado. O que tu tá pesquisando aí? Não, sobre. A gente tava falando de religião agora há pouco. Daí eu me lembrei que lá, não é no Egito, mas na Índia também a religião hindu é super criteriosa, né? É difícil. Que nem lá no Islã. E aí, esses dias agora, teve as mulheres e alguns homens também, fizeram um cordão Ah, humano sim, eu vi. de 620 quilômetros para lutar pela igualdade de Caralho, gênero né? e tal, né? Porque 2 mulheres foram proibidas de entrar no templo, porque na idade fértil, entre eu acho que 16 e até 50 ali, elas não podem entrar no templo, né? E aí elas, É sério? queriam entrar, não pode. Que absurdo. E aí, É umas coisas É tipo a bizarras. vida inteira dela. imagina, mano. Ô, gente, é sério assim, eu não consigo entender. Eu queria muito, assim, poder entender isso, mas acho que isso é uma coisa que eu nunca vou conseguir. Mas é questão de contexto que a gente tava falando. Mas, meu, tu para Eu pra não, pensar. não, na minha Tipo, que a concepção também pessoa- deveria mudar, mas Não, eu não tô dizendo que não tem que mudar, e nem que tu acha aos que tem que poucos, mudar. não. Mas, Ah, tipo, que a não sei. pessoa, na lógica, pensa assim, ó, não, ela não pode. Mas E tu é, ter certeza disso na cabeça. mas é que tu nasceu aqui, É, a tua que visão nem- de mundo é completamente Exatamente. diferente. É que nem Agora, muito bizarro. a mulher, a nossa, sei lá, avó, algumas mães acham que sim, o lugar delas é na cozinha. É bizarro, mas ela nasceu naquele bizarro meio. isso. Não tem... Sim. É a Tipo, nossa de- criação, a gente foi criado De assim. tu não se questionar que tu podia estar em outro lugar, ou que tu podia... É bizarro isso, né? Eu acho muito bizarro. Muita gente que mora lá quer sair de lá, sabe? Eu percebo isso É? bem forte, assim. Inclusive alguns que estavam no projeto moradores lá. Porque no início eles sempre tentaram, não dá pra mudar, é assim e tem que ser assim. E eles ficam com uma ideia meio que assim, tipo, de aceitar a realidade. Só que quem vem pro Brasil ou vai para outros países, não quero mais morar lá, já me falaram, sabe? E
porque é um país encantador, com belezas assim absurdas e muita gente acaba confundindo o Egito só pela questão do Egito antigo, né? Porque os passeios que a gente ia lá era toda hora, um árabe falando com sotaque carregado, meia hora de inglês e falando aonde que a Nefertiti transava com o faraó dela. Caguei pra isso. E tipo, tem muita coisa interessante no Egito Antigo, claro que tem, mas não é num calor de 40 graus, né, escutando um cara falando com sotaque árabe e sei lá. Talvez tem gente que ame isso, né? Mas não foi o meu caso, mas o que me encantou mesmo do país foi a questão das belezas naturais do país e o choque cultural que eu levei quando cheguei lá, né? De realmente, no início a gente fica muito numa zona de conforto, né? Falando agora no intercâmbio de maneira geral, que é querer falar com brasileiro e eu falo com brasileiro porque é português e eu não vou passar vergonha tentando falar inglês. Ou com alguém tipo com uma cultura mais próxima do que aquela, ou né? mexicano, argentino. E aí aconteceu que, tipo, eu não vou falar, tinha gente de tudo que era país, no meu quarto dormiu no mesmo quarto um chinês, sabe? E eu troquei pouca ideia com ele, assim, ele era muito na dele, mas e no início meu inglês era complicado dele também, então a gente tentava se falar e a gente pegava, não tinha o cabo, a tomada no quarto, em vez de a gente falar tomada, a gente apontava, olha, não sei o que, linguagem neandertal, assim. Mas depois que eu comecei comecei a ver que eu tô numa bolha aqui com esses brasileiros e por mais que eu fiz lá um grande amigo brasileiro, eu quis sair um pouco daquilo, sabe, de realmente, eu tô num outro país, vamos sair dessa bolha e vamos, senão o dinheiro que eu investi não vai ter valor. Eu também sempre penso isso. E aí depois sim que eu comecei a mergulhar de cabeça, eu saía na rua às vezes sozinho e começava a tentar, sei lá, uma vez eu tomei um golpe, né, porque golpe tem em qualquer lugar, né? Um cara veio dizer pra mim ele veio conversar comigo dizendo que a mãe dele precisava de dinheiro. E ele, como era egípcio, as casas de câmbio não queriam trocar o dinheiro dele, precisava de dólar, quer dizer, e as casas de câmbio não queriam trocar a libra egípcia dele por dólar. E aí eu bem juvenil fui começando a cair, era um velhinho simpático, sabe? E aí eu comecei a cair, falava, e eu entendia, ele ia devagar e voltava. E aí conversava comigo e daí daqui a pouco ele falou assim, que precisava trocar e que ele tinha libra egípcia, ele me daria libra egípcia, eu daria dólar pra ele. Só que daí o que ele fez? Ele diminuiu a conversão bem mais do que realmente era, sabe? Daí ele tomou o outro. Porque o dólar, se eu não me engano, era tipo 20 libras egípcias, era $1. E aí ele pegou me deu, em vez de dar 20, deu 14 ou 15. E aí ele queria fazer mais, aí sorte que eu não tinha dólar na carteira, tinha bem poucos dólares. E aí eu tomei um tufo pequeno, assim, mas, tipo, juvenil, assim, fui caindo, porque o preço do câmbio diminui, e o que acontece pro turista o preço do câmbio é um e pra eles é outro, sim, né? Então ele ganhou mais dinheiro que eu, porque pra nós não fazia tanta diferença, assim. E os lugares que tu comprava coisa, tu pagava em libra ou tu pagava em Pagava, que a maioria dos lugares eu pagava em libras egípcias. Mas, por exemplo, lá não tem Wi-Fi, o Wi-Fi era uma merda, tem Wi-Fi, né? Mas era uma bosta, assim, e aí pra gente conseguir usar, a gente tinha que comprar o chip da operadora, fazer um plano lá de internet, e aí 2 gigas, tanto, daí isso eu pagava em dólar, sabe, as coisas mais clássicas assim, mas eles adoravam quando dava uma coisa tu não tinha libra egípcia e tu ia pagar em dólar, porque eles davam uma conversão mais alta, né? Nossa. Eles davam uma conversão mais alta. Mas em todos os lugares também. É. Quando a gente vai pra Argentina e Uruguai também, eles Sim. adoram quando paga em dólar ou real. Real. Até real. Pra ver quando o nosso dinheiro não tá Porque- E tem muita criança lá na rua e tal, molequinho, como é que é? Tem. Gente, Lá o que acontece é, quando eles descobriam que a gente era brasileiro, vinha a gente jogar bola e aí daqui a pouco o outro, Brasília, não sei o quê. E aí eles vinham jogar com a gente, e às vezes uma vez eu joguei com umas criancinhas assim, só que eu não via tanto quanto aqui, assim, pra pensando depois, assim, eu vi pouca criança, assim, não que existia um pouco, mas é que realmente é uma cultura bem mais dentro de casa, sabe, de ficar dentro de casa com o pai, com a mãe. E porque é bem assim, sabe,
é uma coisa muito fechada, dá pra perceber que é muito fechada. Eles não querem que os filhos expandem no mundo, assim, porque ele meio que é a cultura deles ali, eles sabem que se eles começarem a conhecer outra cultura, vem a rebeldia, vem a, sabe? Então, eu entendi assim, né, mas eu vi crianças em alguns momentos, mas por outro lado via crianças de madrugada com os pais, 1, 2 da manhã, criancinha pequena brincando com o pai. Talvez por causa do calor, né? Porque eu fui no verão na rua, eu fui no verão de verdade. Lá é muito a questão da criminalidade é muito baixa, sabe? É questão de assassinato, isso aí tem muito pouco. Lá é aquela lei do olho por olho, dente por dente. A pessoa faz algum crime, ela perde, sei lá o que, perde um dedo, perde a mão. Qual é a economia, o regime do país? O regime, ele é um cara lá, tá não sei quantos anos lá, não chega a ser uma ditadura, mas oficialmente, mas por certo aspecto é. Eu não quero falar muito, porque senão eu vou falar merda, tem o geógrafo nos escutando. Claro. E aí, mas eu sei que é um governo que tem um cara lá há muito tempo, e aí as eleições elas não são feitas da maneira como deveria ser feito, de ter a votação em democracia, e acaba dando muito problema por causa disso. É democracia, mas não é. Egitocracia. É menos democracia que aqui. Egitocracia. É menos democracia que aqui. E higiene lá, como é que é? Tu lembra? Essa questão da cidade ser suja, né? Mas, tipo, eu tava pensando nisso. Porque Porto Alegre, por exemplo, também é uma cidade suja, né? Não, mas lá é muito mais. É muito pior. Lá é muito mais. Lá pensa que esse centro aqui é praticamente a cidade inteira, assim. Tipo, de... Tudo. Porque é que assim, a gente acaba ficando numa bolha também, porque eu fiquei num hostel que era no centro lá, né? Mesmo. Só que daí uma vez eu fui pra um bairro afastado que era só mansão, assim, sabe? E aí esse bairro parecia ser mais organizado, mas era sujo. Tipo, eu fui no shopping, tinha um shopping enorme lá. Aí nesse shopping a gente tinha o banheiro, eu vi que não era tão limpo como é um shopping daqui, por exemplo, sabe? Então, e é bem nesse aspecto, assim, a questão da higiene, mas a comida, pelo menos, assim, a maioria dos lugares lá, eles têm mania de fazer a comida na frente por exemplo, o Xari, ele botava a massa, o arroz, botava o molho, tudo na frente pra gente ver eles fazendo. Mas eram umas coisas meio que assim, ó, pegavam uma bandeja de não sei quanto tempo e botava. A gente tinha que meio que relevar e fingir que não tava vendo. Vamos indicar então? Pode ser festa no Egito hoje. Festa no Egito. Festa do pijama egípcia. Pra quem não sabe, a nossa festa do pijama é o nosso quadro que a gente indica alguma coisa, alguma série, algum filme, alguma coisa pra fazer com os amigos ou sem amigos, ou sozinho também. Então vamos dar ali. Tá sozinha. Eu também, sozinho. Tanto faz. E aí, Lucão, tu vai indicar o que hoje? Eu vou indicar então esse intercâmbio que eu fiz, que é uma ONG chamada IESEC. A partir dela tu faz intercâmbios de 1 mês e meio, 2, para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E aí tu vai com o objetivo de trazer alguma coisa boa pro país. E aí dessa forma o intercâmbio se torna mais barato do que o intercâmbio normal. E procurem, tem sede aqui em Porto Alegre. Claro, é um intercâmbio que vai exigir dinheiro também, mas tem, por exemplo, para países da África que tu ganha tudo, hospedagem, comida, e aí tu tá ganhando para ir lá, é um país bem pobre da África, para ensinar inglês para uma cultura lá, para um povo pequeno de lá, ou tu vai... Enfim, esse projeto que eu fiz, ele era um pouco diferente, assim, nesse aspecto, ele não foi tão barato, foi mais barato que o intercâmbio normal, mas ele não foi tão barato porque a gente viajou por 10 cidades, sabe? Passou por Monte Sinai, então teve muita coisa que é caro fazer. Tu foi em Alexandria também? Alexandria também, que é uma cidade bem histórica de lá, né? E é longe do Cairo? Ela deve ser acho que não chega a 100 km, não é tão longe. Tipo Gramado. Só que o Egito é um país do tamanho do Rio Grande do Sul, né? Um pouco maior que o Rio Grande do Sul. Então a gente viajou o Egito inteiro dentro de um ônibus, foi 1 mês de Cairo e 15 dias viajando. Aí foi um mochilão, né? E tu atualizava o blog
Sim, daí tinha, como eu falei antes, o objetivo era fomentar o turismo lá, então para fomentar tinha gente que era videógrafo, gente que escrevia pro blog, gente que fazia foto, e aí disso surgia uma equipe de trabalho, e a gente fez o blog e conseguiu fomentar o Instagram e tal. Foi bem nesse aspecto. Então eu indico a ESSEC, façam aí pelo menos façam um orçamento, quem tá a fim de viajar, o intercâmbio sempre é uma coisa válida. E tem pra aqui pra América Latina também, né? Tem muitos países da América Latina. Dá pra te conseguir pra América Latina em 1 mês e meio, gastando 5 mil, menos 5 mil, sabe? Então é uma coisa que vale a pena procurar. E eu não sei o que eu vou indicar. Não sabe? Vou indicar You, olhem You. Ai, eu amo. Tá olhando? É a série do Eu já Dan, terminei. do É. Gossip Girl. Aham. Eu não sei daí. É uma É do do Dan? Stalker, assim. Tá, É tá. do Dan. É bem boa. Legal. Amo. Quero Vou ver. roubar a Tá indicação na pra lista mim. essa. Vai roubar. Eu amo. Sim, eu terminei de assistir. Muito bom. Tem Eu no não Netflix, vi ainda. né? Tem. Tá. Legal. Eu vou indicar uma que eu vi no Netflix, porque eu lembrei dessa parte da guerra e tal. Enfim, dos países do Oriente Médio, que é uma que é Apenas Cães. O nome eu achei bem besta, na verdade. Que fala sobre Apenas Cães. cachorro. Acabou a indicação. Não, são 6 episódios, daí cada episódio É fala um cão de... diferente. É um chihuahua, é um São Bernardo, um pincher. Que besta. E daí no primeiro é bem interessante que mostra uma menina que ela tem uma deficiência e ela usa os cães pra, enfim, ajudar ela nesse problema. E daí no segundo episódio é um cara que ele viaja pra Alemanha pra trabalhar. E aí o cachorro dele fica na Síria e ele fala com um amigo dele, tá com o cachorro dele, e por videoconferência eles comunicam com o cachorro. É sério, muito emocionante. E aí é aquelas coisas de cachorro, né? Então acaba sendo emocionante. Eu já odiei. E aí no episódio mostra se ele vai se encontrar com o cachorro ou não, no 2. Então é incrível assistir. E é fanfic? Não é real, é É real na cabeça dele. E vale a pena e assistam, é isso. Só assistam o trailer que vocês vão chorar, que o trailer já é grande coisa. Já basta, já? É. Já. Como é que é o nome? Apenas cães. E pra mim deveria ser outro nome, porque não são apenas, são cães. Vai, Natália. Não, Não, já falou You também. Aí, fui eu? junto. Essa? Era Assistam isso. tudo. Tá. Lucas, quer deixar uma mensagem? Agradecer Um beijo. e desejar que cada vez prospere mais aí o sonho, que eu sei que o Paulo, eu sei que às vezes é um sonho pra ele. Que lindo. Eu não sei o que, Lucas, Ele já tem, explica pra galera. ele já tem até fã-clube já. É, o que é, né? Ele tá um passo da fama só. É o único Não que tem incomodem. fã-clube. O Paulo é mais modal, né? Então que vocês consigam prosperar aí com esse Podcast. Eu toco 50 semana que vem. O Lucas é o primeiro amigo do Paulo que vem gravar com a gente. Amém, Finalmente. amém. Obrigado mais por ter amigo pra vindo. trazer, né? Obrigado por ter vindo. A gente que agradece, né? Mas é isso aí, tem não. É isso aí. Sigam a gente Fala nas uma palavra redes agora pra acabar. sociais. Tchau, É. fala tchau em árabe. Tchau. eu não lembro. Oi. É verdade. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Então Não tá. deve ser. Ah, Então, Não sei. duvido, não sei. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, valeu. Salam aleikum é oi.